Capítulo 7. Corra, querida. Mas mamãe, estou cansada. Eu sei, meu amor, mas temos que ir. Eu preciso que você corra. Eu estava correndo pela floresta, tentando desesperadamente manter a minha mão na de minha mãe. Minhas perninhas de 4 anos estavam lutando para acompanhar e eu podia sentir que estava escorregando. Elsie, por aqui. Eu me virei e vi meu pai à direita, acenando para que fossemos por aquele lado. Minha mãe me pegou nos braços e me abraçou enquanto corria em direção ao marido. Eu podia sentir as batidas do coração dela. Eles estão nos seguindo? Eles disseram que nos dariam até de manhã para sairmos das terras da matilha. Devemos chegar à fronteira sul dentro de 1 hora, se nos transformarmos. Eu carrego Sasha. Eu ouvi lobos uivando ao longe e um leve barulho de pés quando nos aproximamos da fronteira. Querida, estamos quase lá. Segure firme. Assim que chegamos à fronteira da matilha, eu os ouvi atrás de nós, como se estivessem tentando realmente nos pegar em vez de apenas nos forçar a atravessar a fronteira. Eu me distraí e, de repente, estava escorregando do meu pai e caindo nas folhas úmidas do chão. Papai! Eu gritei. Sasha, filha! Corra para a mamãe! Minha mãe recuou e correu até mim. Ela me puxou para seus braços e começou a correr novamente. Eu caí do meu pai antes de chegarmos à linha da fronteira. De repente estávamos cercados, meu pai uivando por sua família do outro lado da fronteira. Ele tentou correr até nós, mas foi parado na fronteira por uma patrulha. Ficamos presos. Minha mãe tentou correr o máximo que pôde antes de me jogar com força. Eu voei pelo ar enquanto ele era perfurado pelos gritos de minha mãe sendo atacada e pelos uivos de dor de meu pai ao ter que proteger a mim em vez de sua companheira. Meu pai me agarrou e ficou além da fronteira, sem poder fazer nada. Eu virei para trás e vi minha mãe, incapaz de dar uma olhada antes de... Meus olhos se abriram em um estalo e eu me joguei na cama. Minha respiração estava fraca e eu estava coberta de suor. Pude sentir as lágrimas no meu rosto e sabia que havia sido o mesmo sonho que eu tinha desde criança. Ele sempre aparecia quando eu estava com medo ou estressada. Já fazia algum tempo e eu pensei que havia superado isso. Aparentemente, não. Eu olhei para o meu telefone. 6 da manhã. Adorável, murmurei. Nós sonhamos com a mãe de novo. Eu ouvi Raya choramingar. Eu sei. Eu podia sentir as lágrimas ardendo em meus olhos. A noite em que minha mãe foi morta me assombraria para sempre. Embora meu pai nunca tenha me culpado, eu me culpei. Respirei fundo e tomei um longo banho. Demorei um pouco mais para me arrumar nesta manhã e até preparei um café da manhã decente. Eu estava com medo de voltar para o escritório. Ele não tinha me demitido, mas eu sabia que agora ele estava procurando um motivo para isso. Peguei minhas coisas, determinada a chegar cedo e preparar tudo para as reuniões desta manhã. Entrei no escritório e fiquei surpresa ao encontrar Paul no saguão. Sasha. Ele me deu um sorriso carinhoso e um abraço mais caloroso ainda. Pauli. Eu o abracei com força, me confortando no abraço dele. Ele deu um passo para trás, agarrando meus ombros e olhando em meu rosto. É verdade. Você ficou mais bonita desde a última vez que te vi. Eu torci o nariz. Ah, pare. Seu galanteador. Você diz isso para todas as garotas. Ele olhou em volta e sussurrou, não para aquela rabugenta na recepção. Ela é uma verdadeira pé no saco. Então ele fingiu desmaiar. Eu só tenho olhos para você, querida. Eu ri. Como você tem passado, Paul? Ele deu de ombros. O mesmo de sempre. Sem novidades. Houve um grande susto ontem, então foi emocionante. Ah, eu sei. Fiquei sabendo disso. Aposto que foi você quem pegou, hein? Eu sorri. Pode apostar, ele cutucou meu braço antes de me abraçar novamente. Se cuide, menina. Sempre. Você também, Paul. Fui até a minha mesa e me sentei com um sorriso. Aquele encontro lá embaixo tinha sido exatamente o que eu precisava hoje. Depois de toda a dureza da noite passada, eu precisava de um pouco de carinho. Entrei e preparei a sala de conferências antes de me sentar e verificar o relógio.
8h45. Eles chegarão a qualquer minuto. O elevador apitou e vi os dois Thorpe saindo. Bom dia, Sr. Thorpe, eu cumprimentei, com minha voz fria e meu bom humor agora desaparecido ao ver aquele homem. Senhorita Lovett, ele respondeu antes de entrar em seu escritório. Voltando ao trabalho normalmente, hein? Raya murmurou, e eu pude senti-la revirar os olhos. Ele é apenas um raio de sol, não é? E eu respondi internamente. Bom dia, senhorita Lovett. Levantei a cabeça para ver Jim Thorpe. Eu sorri carinhosamente. Bom dia, Beta Jim. Ele se sentou no canto da minha mesa e olhou para mim com um sorriso sombrio. Olha, sinto muito pelo que aconteceu ontem à noite. Ele não tinha o direito de acusar você sem ter provas. Dei de ombros com um sorriso, não querendo que ele soubesse como eu estava de fato me sentindo sobre a situação ou o quanto eu realmente estava com raiva do irmão dele. Ficou no passado. Ele contemplou meu olhar, quase como se estivesse examinando meus olhos para ver se eu estava sendo sincera. Ele se endireitou e bateu na mesa. Bem, então, que tal você deixar Jackson e eu levarmos você para almoçar para compensar? Eu balancei minha cabeça. Não havia nada que eu quisesse menos do que aquilo. Você não precisa fazer isso. Eu insisto. Bem, na verdade eu não posso hoje. O Sr. Thorpe tem um almoço esta tarde e provavelmente ele vai precisar de mim para fazer anotações. Ele acenou com a cabeça. Tudo bem, fica para uma próxima, então. Eu sorri. Pouco provável, pensei. Nós não vamos passar um tempo voluntariamente com aquele idiota do Jackson Thorpe, Raya rosnou. Eu poderia dizer que ela ainda estava magoada com a forma como nosso companheiro nos tratou na noite passada. Fui tirada dos meus pensamentos pelo som do telefone tocando. Sim, Sr. Price, entendemos perfeitamente. Nos avise se você precisar de alguma coisa. Eu me levantei e entrei no escritório do Sr. Thorpe. Fui mais uma vez atingida em cheio pelo cheiro dele. Sr. Thorpe? Eu chamei quando entrei. Ele murmurou de sua mesa, sem nem mesmo levantar o olhar. A sua reunião das 9 horas foi cancelada. Ele olhou para cima, um pouco irritado. Eles deram um motivo? Eu dei um passo à frente. A esposa do Sr. Price entrou em trabalho de parto. Ele se recostou na cadeira e esfregou a cabeça. Bem, acho que no que diz respeito às desculpas, essa provavelmente é uma das melhores. Eles remarcaram. Sim, marquei para a próxima quarta-feira, às 2. Era o único horário disponível na agenda. Se isso não funcionar, posso ligar para ele de volta. Ele balançou sua cabeça. Não, está bom assim. Acho que você pode limpar a sala de conferências e prepará-la para a reunião desta tarde. Sim, senhor, respondi com bastante frieza, sem estar pronta para perdoá-lo ainda. Senhorita Lovett? Me virei para encará-lo, mantendo a minha expressão. Eu queria gritar com ele. Mas sabia que isso só me causaria problemas. Ele franziu a testa para mim. Você ainda está brava? Bem, não gosto de ser acusada de roubo com base apenas nos meus antecedentes. Com licença. Eu me virei e saí da sala, orgulhosa de ter contado a ele como me sentia. Mas não durou muito e eu meio que fui cambaleando de volta para minha mesa. Foi a conversa mais aterrorizante e inebriante que já tive. Eu ainda estava chateada por causa da noite passada, mas no minuto em que senti o cheiro dele, fiquei destruída. Foi um pouco perturbador que ele aparentemente parecia despreocupado enquanto eu estava prestes a correr para as colinas ou pular em seus ossos. Respire, Sasha, respire, eu sussurrei enquanto me levantava para sair da sala de conferências, ainda me perguntando se meu companheiro estava tão afetado por mim quanto eu por ele, até mesmo quando eu estava com raiva dele. Capítulo 8. Sasha. Felizmente, o resto da semana transcorreu sem problemas. Eu tomei como missão durar pelo menos uma semana, apenas para provar que ele estava errado. Ele nem pareceu perturbado com isso, mas eu fiquei orgulhosa por ele não ter me espantado. Eu me mantive firme e ontem recebi meu primeiro salário. Esta manhã acordei com energia e eu tinha planos. E quando eu disse planos, quis dizer procurar um apartamento e talvez encontrar algumas roupas de trabalho novas.
Eu mal podia esperar para sair do meu apartamento minúsculo e sujo na parte não tão boa da cidade. Morar em Charlotte, Carolina do Norte, até agora tinha sido a melhor parada na minha ampla variedade de casas. Meu pai e eu nos mudamos muito, tentando encontrar um lugar seguro para ficarmos. Tínhamos finalmente nos estabelecido em uma pequena cidade litorânea no extremo sul da Flórida, mas depois que ele morreu, não fiquei lá por muito tempo. Depois de dirigir pela cidade em busca de um lugar mais agradável e mais próximo do trabalho, encontrei algumas boas opções. Peguei parte do meu salário e usei-o como depósito em um confortável loft a apenas alguns quarteirões do trabalho. Uma sólida caminhada de 10 minutos até o escritório. 3 minutos se eu fosse de carro. Muito melhor do que a viagem de quase 20 minutos que eu estava fazendo atualmente. Era um loft em um prédio histórico perto do centro da cidade, e eu amei no minuto em que entrei. Havia grandes janelas e paredes de tijolos misturadas com as paredes brancas. Os tetos eram altos e tinham uma área de estar e cozinha de bom tamanho. A cozinha tinha eletrodomésticos modernos e eu estava muito entusiasmada com a máquina de lavar louça. Eu nunca tinha tido uma antes. Havia um quarto com banheiro privativo e closet. Eu iria me mudar no próximo fim de semana, então decidi passar o resto do fim de semana arrumando minhas coisas. A manhã de segunda-feira chegou muito rápido e comecei a ficar receosa de ir para o escritório. Eu ainda estava sensível por ter sido acusada de roubar aqueles arquivos, mas decidi que tentaria superar isso. Bom dia, Sr. Thorpe. Bom dia, Senhorita Lovett. Meu escritório, por favor. Eu o segui e observei enquanto ele tirava o paletó e o pendurava, com seus braços musculosos esticando o tecido da camisa enquanto ele os levantava. Eu podia ouvir Raya gemer em minha cabeça. Ele era um idiota, mas eu não podia negar que ele era um homem atraente. Jackson era alto e em forma. Ele não era enorme como os caras que você vê na academia que levantam peso até que todos os músculos fiquem salientes. Ele era magro e musculoso. Seu queixo poderia cortar vidro, e seu cabelo escuro era alto e preso, enrolando um pouco no topo e me fazer querer passar as mãos nele. Levantei o olhar e vi os olhos azuis brilhantes dele em mim, e então percebi que havia sido pega admirando. Em que posso ajudá-lo, Sr. Thorpe? Você conseguiu os arquivos que pedi por e-mail esta manhã? Sim, respondi, colocando os arquivos em cima da mesa dele. Há também um plano revisado para a reunião da próxima semana. Obrigado. Algo mais? Só isso por enquanto. Sorri e saí da sala. Eu me sentei à minha mesa e pude sentir como a minha energia estava esgotada. Café, preciso de café, murmurei. Me levantei, fui até a sala de descanso e preparei uma xícara para mim, hesitando por um momento antes de decidir ser gentil e fazer uma para Jackson também. Só porque ele era um idiota não significava que eu também precisava ser. Senhor Thorpe? Sim? Ele ergueu os olhos de sua mesa e eu tentei dar a ele um sorriso caloroso. Eu me senti lenta e percebi que precisava de um estímulo, pensei que você também poderia querer um. Café? Ofereci a xícara e ele soltou um suspiro. Por favor. Acho que o que dizem sobre as segundas-feiras é verdade, respondeu ele, pegando a xícara de mim. Os nossos dedos se roçaram, e a faísca que o toque enviou pelo meu corpo foi suficiente para me manter ativa pelo resto do dia. Eu tinha certeza de que ele também sentia isso, mas, mais uma vez, ele se mostrou indiferente e voltou ao trabalho. Obrigado, senhorita Lovett. Consegui sorrir antes de sair e praticamente desabar na minha mesa. Jim? Eu olhei para a mensagem no meu computador. No meu escritório. Revirei os olhos e com um suspiro voltei para o escritório dele. Sim, Sr. Thorpe? Senhorita Lovett, você verificou isso antes de entregar para mim? Não sei se entendi o que você quer dizer, respondi, confusa sobre o que ele estava dizendo que eu tinha feito de errado. De novo. Você verificou isso antes de entregar para mim, sim ou não? Claro que sim. Tem algo errado? Bem, talvez o fato de nenhum deles ser os arquivos que eu realmente pedi? Eu exalei. Me desculpe, senhor. Eu devo ter pegado a pilha errada. Voltei para minha mesa e, com certeza, lá estava a pilha de arquivos que ele havia pedido. Desculpe. Não se desculpe, apenas faça o trabalho.
Perda de tempo, ele murmurou enquanto pegava os arquivos comigo. Peguei os arquivos errados da mesa dele e me virei bufando. Já podemos matá-lo. Raya riu em minha cabeça, e isso me fez sorrir. Ela costumava me perguntar isso diariamente quando trabalhávamos para o Sr. Betta. Eu pensei que você estava apaixonada? Algo sobre ele ser nosso companheiro, eu respondi. Ela resmungou e eu ri novamente antes de continuar com meu trabalho. O dia começou a se arrastar à medida que chegava ao fim, e eu quase pulei da cadeira quando o relógio marcou 5 horas. Senhor Thorpe? Eu chamei enquanto batia na porta. Eu ouvi sussurrar para mim, mas ele não estava em sua mesa. Olhei ao redor da sala e o vi deitado no sofá ao lado, com as mangas arregaçadas e a mão apoiada na cabeça. Fui até ele, tentando esconder a preocupação em minha voz. Você está bem? Ele tentou me afastar. É apenas uma dor de cabeça, nada grave. Tenha uma boa noite, senhorita Lovett. Saí da sala e voltei com um punhado de comprimidos. Servi um copo de água do carrinho e levei para ele, que estava sentado na mesinha de centro em frente ao sofá. Eu me inclinei e ofereci minha mão cheia de comprimidos. Aqui. Ele olhou para mim. Estou bem. Não seja teimoso, apenas tome os remédios. Eles vão ajudar. Ele franziu a testa para mim antes de pegar o remédio da minha mão e a água. Obrigado, ele disse enquanto se deitava com os olhos fechados. De nada, respondi, tentando não deixar isso subir à minha cabeça. Você quer que eu faça algo por você? Posso pedir alguma coisa para você comer ou chamar um carro para que você não precise dirigir para casa? Ele olhou para mim, seu rosto estava firme. Por que você está sendo tão gentil? Eu me endireitei. Eu sou sempre gentil, Sr. Thorpe. Você apenas não havia me dado oportunidade de ser gentil com você. Ele zombou e fechou os olhos novamente. Sim, claro. Soltei um suspiro, não querendo começar uma discussão com esse homem no momento. Você está se sentindo melhor? Ele acenou com a cabeça. Um pouco, obrigado. Então boa noite, Sr. Thorpe. Falei categoricamente na tentativa de esconder a minha leve irritação. Eu me levantei e comecei a caminhar em direção à porta quando senti que ele estava atrás de mim. Sasha. Eu me virei e olhei para cima, encontrando os olhos dele. Sim, Sr. Thorpe? De repente, fui puxada para ele, seus braços em volta da minha cintura. Minhas mãos instantaneamente subiram, descansando entre seu peito e o meu, e pude sentir o calor dele através do tecido fino de sua camisa enquanto minhas mãos roçavam seu peito. Minhas mãos instantaneamente subiram, descansando entre seu peito e o meu, e pude sentir o calor dele através do tecido fino de sua camisa enquanto minhas mãos roçavam seu peito. Os lábios dele caíram sobre os meus e me envolveram em um beijo apaixonado. Todo o meu corpo estava me dizendo que sim. Este era meu companheiro, e eu o queria. Eu o beijei de volta, mas apenas por um momento antes que minha mente me alcançasse. Esse cara era um idiota. Ele me acusou falsamente de espionagem. Ele me menosprezou e às vezes até me aterrorizou. Ele me tratou de maneira horrível por quase 2 semanas. Por que eu estava caindo nele como se ele merecesse meu carinho? Eu podia sentir a raiva crescendo em mim. Eu o empurrei, me jogando para trás. Respirei fundo e dei um tapa forte no rosto dele. Eu podia sentir as lágrimas brotando em meus olhos, mas ele não iria me ver chorar, então me virei e saí correndo do escritório. Nos vemos no próximo capítulo, que Jesus abençoe vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e o like, bye bye.